A inflação é culpada pelo aumento de preços de produtos, de aluguel, de salário, e também é o motivo pelo qual seu poder de compra diminui em alguns momentos. Mas o que é inflação, afinal? Por que ela existe? Como ela impacta você no dia a dia? Sinergia conversou com Fausto Júnior, diretor técnico do Diese, e ele nos explica como a inflação é prejudicial para o trabalhador. A inflação que nós estamos vivendo, de alguma forma, é um dos mecanismos mais eficazes de você transferir renda dos mais pobres para os mais ricos. Com uma inflação vinculada principalmente aos preços dos alimentos e ao preço dos combustíveis, a gente vai vendo como, de alguma forma, o conjunto da população tem perdido capacidade de compra. É o que a gente chama de carestia, né? Os preços começaram a crescer de maneira generalizada e a renda do trabalhador vem se reduzindo ano após ano. O carrinho de supermercado vai encolhendo e aí as condições de vida real da população vai piorando muito. Bem, o governo Bolsonaro, num período eleitoral, simplesmente começou um processo de tentar jogar uma grande cortina de fumaça, como se políticas pontuais e de prazo muito curto, né, porque tudo isso que foi implementado agora recentemente, seja a questão da elevação do Auxílio Brasil, seja a questão da desoneração tributária sobre os combustíveis, tem validade até o final do ano, vai passar aí por conta da eleição. Da prática, o que o governo Bolsonaro fez foi, de um lado, simplesmente tentar aí um golpe eleitoral por conta aí da chamada PEC kamikaze, ou essa PEC eleitoreira que a gente tem assistido. Para vocês terem uma ideia, recursos diretos dos estados e municípios que são destinados à educação, saúde e assistência técnica viraram subsídio para a gasolina. Uma das poucas vezes no Brasil, na história do Brasil, em que o preço da gasolina hoje está mais baixo que o preço do óleo diesel. Ou seja, de novo, você vai estar beneficiando com subsídio uma classe média que usa o automóvel e vai manter o problema, a questão financeira, a questão da renda e a questão principalmente de abastecimento nas classes mais populares, porque o óleo diesel não teve a mesma redução de preço. E, além disso, retirou recursos saúde, educação e assistência. Para você ter uma ideia, só a cidade de Salvador perdeu mais de 100 milhões de reais nessa mudança de ICMS dos combustíveis. Ou seja, o governo tenta baixar o preço dos combustíveis para dizer que está fazendo alguma coisa contra a inflação, mas na prática o que ele está fazendo é pegando recursos de estados e municípios para tentar subsidiar numa movimentação eleitoreira. Pela primeira vez desde 1994, um governo vai terminar o seu mandato com um salário mínimo tendo perda real, ou seja, não cresceu sequer, não conseguiu repor sequer a inflação. Isso é muito grave, porque o salário mínimo é, sem sombra de dúvida, o mecanismo mais efetivo de você ampliar o processo de redução aí da desigualdade no Brasil. Tudo isso tem a ver com uma política clara e deliberada de transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, que é o caminho que o governo Bolsonaro vem trilhando desde que ele tomou posse. Bem, isso é muito cruel, né? Quando a gente fala que a inflação impacta diretamente a vida das pessoas, é porque quanto mais pobre, mais difícil é você conseguir se proteger contra a alta generalizada dos preços. Primeiro porque, de um lado, você não tem como os que têm mais recursos, os ricos que vão para o mercado financeiro, por exemplo, ganhar muito dinheiro com a alta de juros que também o atual governo vem efetivando. Por outro, você também, quem é mais pobre, gasta boa parte do seu salário com itens muito básicos, como alimentação, habitação, que também não tem muito substituto. Né? Você não consegue substituir ali o básico da alimentação. A gente tem visto o que significa essa substituição entre os mais pobres. Está substituindo a carne pelo osso, está substituindo a coxa de frango ali pela pele de frango. É esse nível que nós estamos chegando de empobrecimento da população. Nós assistimos desde a reforma de 2017 uma perda de poder de negociação das organizações sindicais. A reforma trabalhista reduziu, de certo modo, o poder sindical de negociação, tanto é que boa parte das negociações hoje, quase metade das negociações, sequer consegue repor as perdas salariais, ou seja, a inflação, de um lado,
e de outro ampliou a chamada negociação individual, que na prática a gente sabe que não existe negociação entre uma empresa e um trabalhador individualmente. O trabalhador não tem poder, a empresa pode demiti-lo a qualquer momento. Esses mecanismos que foram criados por dentro da reforma trabalhista também retirou possibilidade dos trabalhadores formais de se protegerem contra essa inflação. E aí a gente vai assistindo o que a gente está vendo. Cada vez mais a renda média do Brasil, do trabalhador brasileiro, vem se reduzindo e a participação dos salários vem reduzindo em relação ao PIB. Isso vai mostrando, de fato, que a população brasileira, a classe trabalhadora, vem empobrecendo e vem perdendo muito no atual governo. Bem, é inevitável que a grande questão desse ano é mudar a trajetória desse país. É fundamental que a gente faça escolhas agora, nós estamos num período eleitoral, de eleições gerais, e que a gente faça escolha de um outro projeto de desenvolvimento. O atual programa o atual projeto de governo, né, que está em prática, na prática é um projeto dos mais ricos, é um projeto que beneficia muito poucos. Nós temos que avançar aí para um programa, para um projeto de país muito diferente, que coloque o pobre no orçamento, que de alguma forma compreenda que a saída para o nosso desenvolvimento passa pela distribuição de renda, pela melhoria dos salários e pela geração de emprego. Eu acho que esse talvez seja a grande discussão que nós precisamos fazer e lembrar sempre, né? O debate que se tem muito a ver com as escolhas que você faz. Essas escolhas vão acontecer agora, dia 2 de outubro, e é importante que a gente eleja não só o presidente da República, o governador, mas também um Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas que estejam comprometidas com a classe trabalhadora.